Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois, quando o Mehmet, vocês viram que ele estava determinado ali a ele mesmo se colocar lá na cidade de pé junto, mas foi aí quando o Atéis chegou, começou a bater na porta, chamando pelo Mehmet, mas ele ali está decidido, fica em silêncio total e o Atéis já começa a se preocupar, querendo entender o que é que está acontecendo ali dentro, porque o Mehmet nem ao menos lhe responde. A cada minuto que passa ali, o Atéis fica ainda mais preocupado porque não sabe o que está acontecendo ali atrás daquela porta e ele continua lá batendo, chama do Mehmet, dizendo a ele que abra aquela porta agora mesmo. Só que o Mehmet ele continua em silêncio total e pensando ali em fazer essa grande besteira, só que o Atéis ele continua ali chamando o Mehmet, dizendo a ele que ele abra aquela porta agora mesmo ou ele mesmo fará isso, ele mesmo vai entrar. Então é justamente isso que ele tenta fazer, ele tenta abrir a porta para entrar e tentar entender o que está acontecendo lá com o Mehmet, só que é perdido porque ele se depara ali com a porta totalmente trancada. O Atéis ele começa a se revoltar porque fica envolvendo ele ali uma revolta na realidade e também um desespero porque ele não sabe o que está acontecendo ali dentro e começa a questionar o Mehmet, perguntando a ele o porquê que ele trancou aquela porta ali e pede para que apenas ele lhe responda, só que o Mehmet ele ainda está decidido ali, não responde ao Atéis, só que ele tenta fazer ali, mas fica com um pouco de medo também e o Atéis por sua vez ele fica ali o tempo todo lhe chamando e ao ver que o Mehmet ele não vai abrir, ele começa a dar uma sabugada naquela porta para que ele consiga arrombá-la. O Atéis percebendo que com o ombro ele não vai conseguir abrir aquela porta, então é aí que ele pensa em dar uma sapatada para que ele possa abrir de uma vez por todas e saber o que de fato está acontecendo. Então quando ele dá uma sapatada na porta, a porta se abre e ele fica ali surpreendido, desesperado ao ver o Mehmet naquela situação. O Atéis fica olhando lá para o Mehmet continua ali ainda decidido a terminar o serviço e o Atéis pede ele que por favor que apenas ele espere um pouco e o Mehmet fica ali em silêncio. O Atéis continua insistindo que por favor espere um pouco e se lembre da Barra e ele diz ao Atéis que ele lamenta muito porque ele foi um fracassado, ele fracassou em tudo ali na sua vida. O Mehmet ele continua ali tentando fazer essa besteira e pede ao Atéis que por favor que ele lhe desculpe, que ele lhe perdoe pelo que ele vai fazer e o Atéis diz a ele que não se preocupe, que está tudo bem, mas que ele não faça isso porque ele tem que se lembrar da filha dele, que a Barra precisa muito dele. O Atéis pouco a pouco vai se aproximando do Mehmet e tentando ali, leva ele na conversa e diz a ele que ele tem que se lembrar que além da filha dele, ele também tem uma linda neta e que por favor ele não faça isso porque juntos eles vão conseguir ali vencer. O Mehmet parece que não quer dar ouvido que de fato o que o Atéis está falando com ele ali, mas o Atéis continua pedindo a ele que por favor que ele espere, que ele não faça isso e o Mehmet apenas responde para ele que agora não há mais nada o que fazer. Já é muito tarde, agora já é tarde demais. O Atéis ele fica em silêncio ali, ele não sabe nem o que mais dizer para o Mehmet para convencer ele de deixar de fazer isso aí, só que o Mehmet nesse exato momento é quando ele toma a decisão de dizer pronto, vai ser agora, e quando ele tenta ali puxar é quando o Atéis vai lá, pega na mão dele e fica ali uma luta para tentar tirar aquilo ali da mão dele, fica os dois ali numa peleja grande, até que o Atéis consegue tirar da mão dele, diz ele que já basta, então ele guarda e depois o Mehmet fica ali chorando bastante, o Atéis abraça ele e diz a ele que ele se tranquilize, que agora tudo acabou. Enquanto o Atéis fica ali tentando consolar o Mehmet, ele fica o tempo todo ali dizendo que ele é um fracasso e que ele perdeu muitas pessoas importantes para ele, a sua família e também a Razete. O Atéis continua ali tentando consolar ele, mas o Mehmet continua dizendo que ele é sim um fracasso e o Atéis diz a ele que ele não é um fracasso e que essa família todinha ali precisa muito dele e que ele também não fracassou com ele, com o Atéis. O Mehmet fica o tempo todinho ali chorando e o Atéis continua pedindo a ele que por favor que ele se tranquilize porque todos eles ali precisam muito dele.
O Atés continua ali consolando ele, dizendo a ele que ele tira essas coisas da cabeça porque toda aquela família precisa muito dele, ele não é um fracasso e que sempre vai ser assim, todo mundo vai precisar muito da presença dele na vida de todos eles, só que enquanto ele está falando com ele ali, é nesse momento que a Barra chega, toda agoniada ali, chama pelo nome do Atés, perguntando o que foi que aconteceu ali, se está tudo bem, chama também pelo pai dela e pergunta a todos os dois ali o que foi que aconteceu. A Barra pouco a pouco vai se aproximando, continua insistindo para que eles digam o que aconteceu. O Atés diz a ela que não aconteceu nada e ela pergunta a ele como assim que não aconteceu nada, porque ela está vendo tudo aquilo ali, e ele continua dizendo a ela que ela não precisa se preocupar, não aconteceu nada demais, apenas foi uma crise que ele teve. Ele continua dizendo que foi uma pequena crise que ele teve, mas que eles conseguiram conversar e que agora está tudo em ordem. A Barra se aproxima do pai, começa a chamar a atenção dele e pede que, por favor, que ele diga algo e pergunta a ele se está tudo bem. O Mehmet, meio desconsolado, mas acaba segurando para ela, dizendo que sim, que está tudo bem e que ela não precisa se preocupar. Por sua vez, a Reyhan fica ali com a cara de deboche da gota serena ali, olhando para eles, e eu quero mesmo entender quando vai ser o dia que o Atés e a Barra vai criar vergonha na cara e mandar logo essa mulher dar voada dali, porque ela tá ali tentando destruir também toda aquela família. Já lá na casa da Sultan, nesse exato momento, a Auliá continua lavando aquela roupa ali, e quando ela termina a última, ela diz que já está muito esgotada, depois olha para a mão dela e diz que a manicure ali das mãos dela está arruinada. Ela começa a chorar enquanto a Sultan fica querendo sorrir, e ela fica dizendo que, é claro, todo mundo ali abandonou ela, tanto o irmão dela e também a sua filha Amog. Ela continua dizendo que não sabe nem o que vai fazer porque ela está totalmente sozinha porque abandonaram ela naquela casa. A Sultan manda imediatamente fazendo assim para que ela faça silêncio, porque nada que ela fala ali interessa e que tudo que eles precisam é de silêncio e que ela se concentre no que está fazendo. A Auliá fica desconfiada e a Sultan não parou de humilhar ela ainda, continua dizendo que ela termine aquilo ali o mais rápido possível, porque ainda tem a casa para varrer, tem os troços para lavar, e que ela tem que agradecer a ela, a Sultan, porque ela vai lhe ensinar a fazer tudo isso e que tudo que ela vai lhe ensinar ainda vai ser de graça. A Auliá fica com a cara de choro ali, sem nem saber para onde correr, e a Sultan continua sorrindo, dizendo a ela que ela aproveite tudo aquilo ali, que tudo isso é para o seu próprio ensinamento e que ela vai lhe ensinar totalmente de graça e que ela tem que aproveitar. Nesse exato momento é quando o Ardan chega também com a Efsun e ele vê aquela cena ali, já vai questionando a ela o que é que ela está fazendo e pergunta se ela sabe o que está fazendo. A Auliá, ela começa ali a ficar revoltada, perguntando a ele por que ele fica perguntando isso, porque ele sabe muito bem que foi a Sultan que obrigou ela a fazer tudo aquilo ali e que ainda falta estender toda aquela roupa, lavar os pratos, e que o bom de tudo isso ali, ela fala em termos de deboche, que o bom de tudo isso ali é que ela ainda vai ensinar ela de graça. A Efsun, por sua vez, gosta de ver as pessoas sendo humilhadas, fica o tempo todinho ali sorrindo, e a Nuran, ela aprende com ela e diz a Efsun que acha muito bonita a sua tia ali lavando o roubo e pergunta a ela se ela não acha isso. A Efsun, por sua vez, ela só faz sorrir e pede a menina que não diga nada. Só que o Arda sempre peida na farofa ali e fica o tempo todo ali. Você pensa que vai tentar defender a mãe, mas nele apenas diz que isso ali é muito pesado para sua mãe porque ela não está acostumada. A Sultan logo se revolta contra o Arda e questiona ele o que é que ele quer, se quer que a mãe dele pare de lavar aquela roupa ali e mande a Efsun lavar, e pergunta a ele o que é que ele está querendo da vida, e continua falando para ele ali que a mãe dele tem que aprender a lavar aquelas roupas e enquanto ela viver ali nada será de graça. Ela continua dizendo, enquanto a Auliá fica revoltada, que todos eles têm que se ajudar porque assim eles vão conseguir viver. O Ardan continua ali olhando, não fala mais nada, e ela, a Sultan, continua humilhando ela, a Auliá, na frente ali do Arda, dizendo a ela que ela ande e termine logo tudo aquilo ali, que faça agora mesmo porque tem uns troços para lavar ainda e estender aquela roupa, enquanto a Auliá, ela começa até a querer chorar e o filho, por sua vez, não faz exatamente nada.